Bem-vindos ao Política Podcast. Eu sou José Carlos Alcântara e o nosso convidado de hoje é o ex-prefeito eleito por 2 vezes pela população de Búzios, Dr. André Granado Nogueira da Gama. Muito obrigado pela visita, André. Obrigado, Zé, pelo convite. Satisfação grande estar aqui na TV Búzios, né? Com vocês no podcast. Eu vou mudar o título para Política Pública, porque o que você fez aqui, e era, a meu ver, um governo de transição, foi de implantar políticas públicas. Muitas vezes as pessoas acham que eu estou fazendo entrevista só visando, né, declarações políticas. E o que você trouxe aqui para a cidade, eu gostaria que você detalhasse isso, até como um registro aqui para ficar aqui no nosso Política Podcast, são as políticas públicas que você implantou. Culminou com um período muito grave para o Brasil inteiro, para o mundo, que foi a pandemia. Você foi prefeito, e a gente nunca vai conseguir tirar isso da história, durante um período em que houve uma pandemia. O que foi que você, logo no início do seu governo, motivou você a fazer aquele governo que eu chamo de transição? Trazer secretários que eram mais afeitos a cada área de governo que você teve. Qual foi o seu projeto de governo naquela ocasião? Bom, na realidade, eu sou médico, né? Então, médico é um técnico altamente especializado. Então, a gente aprende desde cedo que tudo tem que ter protocolo, tem que ter regra, tem que estar baseado em diretrizes para você tomar decisões. Então, para você fazer a diferença, que era a nossa ideia, eu abrir mão do meu conforto, do meu negócio, para estar trabalhando pela cidade, era para tentar fazer uma coisa bem feita, para tentar fazer o melhor, para a gente fazer diferente. Então, essa era a ideia. E para isso você tem que ter pessoas qualificadas do seu lado. Houve uma sucessão de contratempos, vamos chamar dessa forma, desses próprios secretários que você escolheu. Mas mesmo assim você deixou um legado. Você gostaria de falar sobre o que foi feito no seu primeiro governo e que depois você completou com os 4 anos que se seguiram do seu segundo governo? Bom, foram anos de você estar criando esses protocolos, e o mais difícil é mudar a mentalidade, porque você não faz nada sozinho. Você faz com uma equipe e você depende dos subordinados, dos colaboradores, para que acreditem em você, para eles poderem transformar todas aquelas ideias, todos aqueles projetos em realidade. Então, a gente chamar as pessoas para esse projeto, para essa ideia, para essa mudança, não é uma atitude fácil. Não é uma coisa que acontece rápida nem fácil. Então, é um processo que você vai fazendo várias reuniões, vai debatendo várias coisas, e as pessoas vão vendo as coisas acontecerem diferentes, para elas começarem a encamparem, acreditarem, participarem, porque é só assim que a gente consegue resultado. E implantarem as mudanças, né? Não adianta eu acreditar numa coisa, eu ter uma ideia de uma coisa, se o restante das pessoas não acreditarem naquilo. Como resultado, André, nós hoje temos marcos que eu chamaria de legados seus. Um deles é, indiscutivelmente, a Praça do INEF. Havia aquela área ali imensa e que você fez uma intervenção que está lá hoje, né, para a posteridade. O que foi que moveu você a fazer aquele projeto? Bom, o bairro da Rasa, na minha opinião, era um bairro dormitório, né? Acho que não poderia nem ser chamado de bairro. O ônibus da Salineira era Rasa Búzios. No primeiro dia de governo eu mudei para Rasa Centro, porque Rasa é Búzios. Esse tipo de mudança de conceitos para fazer a cabeça das pessoas mudarem. Então, a Rasa precisava de ser transformada num bairro. Então, um bairro precisa de ferramentas. Sim. Um bairro precisa de ter praça, precisa ter escola. Nós implantamos o ensino médio. A Rasa precisava de ter secretarias aqui. A Rasa precisava de que o posto de urgência fosse reaberto, porque tinha sido fechado. Então, a estrutura de saúde ser montada aqui. A educação, creches para a população.
era uma população trabalhadora, população que impulsionava a economia de Búzios e não tinha infraestrutura. Não foi só a Rasa. No local Quantos postos de saúde foram criados no seu governo? Foram vários, eu posso enumerar, mas é porque, como o senhor perguntou sobre o INEF, Sim. eu estou explicando que o INEF foi uma ferramenta importante, marcante, de inclusão da Rasa. De inclusão para que a população da Rasa começasse a ter dignidade. Pensar da seguinte forma: poxa, eu estou sendo lembrado, eu estou sendo respeitado, eu tenho valor, eu sou uma pessoa, eu sou morador de Búzios. Faço parte dessa sociedade. Eu estou incluído, eu faço parte. Rasas é Búzios. Tanto é que as pessoas começaram a falar: Rasa é Búzios. E Rasa é Búzios. Sem dúvida. Então a gente fez vários projetos de infraestrutura, pavimentações, drenagens. Tinha vários alagamentos da Rasa, vários pontos críticos, estradas de barro, que a gente interligou a Rasa toda, fizemos vários bairros asfaltados, ruas que se conectavam nas ruas principais, que não eram calçadas, não eram asfaltadas, né? Fisioterapia, quadra na João Guelo, drenagem do João Guelo, lá da Praça do Mudinho até o INEF, porque a água invadia a piscina do INEF, invadia a quadra do INEF, varria todas as casas que estavam no caminho, né? Consequência de um monte de construções que foram sendo feitas no caminho das águas, um monte de coisa que o poder público erra por permitir e depois tem que buscar a solução, e foi o que a gente fez. A gente começou a criar, né, infraestrutura no bairro para que ele fosse transformado no bairro de verdade. Fizemos a delegacia transformando a Secretaria de Segurança, né? Então fizemos lá no Mangue de Pedra um marco de homenagem aos quilombolas, porque a Rasa quilombola, né? Então, e fomos. A estrada do Cruzeiro, recapeamento até a metade ali da Boa Vista, e da Boa Vista até Vila Verde, conectamos a Rasa, fizemos um começo do posto do caminho para Cabo Frio, fizemos o postinho Olavo da Costa, levamos água para aquela população dali, fizemos a Flores Campestre, foram várias ruas, o próprio bairro da Boa Vista, Monte Verde, receberam duas praças, Praça da Juventude, Praça do Idoso, além de toda a pavimentação, drenagem. Eu pediria que você estendesse essa explicação sobre as realizações ao longo de toda a cidade, porque as pessoas têm memória curta. Eu me lembro que não haviam pontos de ônibus, né? Não haviam recuos com abrigos dos ônibus. Isso foi realizado. 70 abrigos. 70 abrigos. E Zé, você tinha que fazer o quê? Você tinha que fazer um projeto, licitar um projeto. Sim. Quer dizer, que não podia ser um projeto, porque você tem várias realidades em Búzios. Você tem calçada curta em Búzios pela falta de planejamento da cidade, que ela foi crescendo de forma indisciplinada, então você tinha que ter um tipo de abrigo para cada local, né? Tinha um abrigo que era o maior, mas que não cabia em qualquer lugar, e às vezes não tinha sentido porque não tinha tanto movimento, mas tinha necessidade de ser implantado. Então a gente foi adaptando, a gente fez 3 projetos diferentes, licitamos e fomos implantando na cidade. Fizemos mais de 70 abrigos na cidade. Me doía muito quando eu passava e via as pessoas em pé no sol e na chuva, na poeira, enfim. E com isso a gente, foram, mais de 70 abrigos para a espera de ônibus e van na cidade. Esses abrigos ainda podem ser incrementados. Sim. Com informações, com o horário dos ônibus, em tempo real, de vans em tempo real. Isso já está disponível, essa tecnologia. Né, botar a internet em todo, nós botamos tomadas e tal. Alguns foram depredados? Foram, mas a maior parte não foi, e nós não podemos deixar de fazer porque existem vândalos. A maior parte da população é trabalhadora, é séria e merece ser respeitada e precisa receber o que tem de melhor. Que todos nós reconhecemos, André, é a qualidade da construção das UBSs. E tem uma perto da minha casa, que é aquela de Jeribá. O que foi que moveu você a fazer aquela quantidade e aquela qualidade? O que é que estava por trás daquele projeto que foi tão bem realizado? Porque eu acredito que saúde é prevenção. E o médico de família, ou saúde da família, representa exatamente isso, atenção primária. O que é atenção primária? É você evitar que a pessoa tenha problema, que a pessoa tenha um AVC, que a pessoa tenha um infarto, que a pessoa vá para a hemodiálise, que a pessoa tenha uma obstrução arterial, que a pessoa seja amputada, que a pessoa perca a visão,
né, porque não tem a diabetes controlada, porque não tem a pressão controlada, que são os maiores causadores de doenças, né, desse tipo que eu acabei de mencionar. Então, os postos de saúde da família, eles têm que estar dentro da comunidade, tem que estar inserido nos bairros. Quantos postos foram construídos ao longo das suas... Vamos lá, vamos começar de Bahia Formosa para cá. Sim. Vamos começar. Bahia Formosa, José Gonçalves, São José a gente ampliou, Sem Braças, Jeribá, Ferradura, Brava a gente ampliou, fizemos a reforma também, ampliação da Policlínica de Manguinhos, iniciamos a construção do Centro de Fisioterapia que foi aberto agora, nesse ano. E todos esses postos equipados, sim, né? E com equipe de médica e de enfermeiros lá dentro, não é isso? De atendentes. E fizemos o Olavo da Costa, que foi em parceria com o Estado, lá na Vila Verde, que atendia uma parte da Boa Vista ali e da Vila Verde. Reabrimos lá, ampliamos o posto da Rasa, né? Reformamos o posto que era de saúde da Vila Verde, transformamos na Policlínica da Vila Verde, abrimos a fisioterapia da Rasa, enfim, e fizemos o postinho do Arpoador, que foi inaugurado agora no começo. E todos esses postos integrados a um programa muito bem feito dentro do hospital. O que foi feito dentro do hospital que de repente a gente já não encontrou mais no decorrer dos anos? Naquela época você tinha conseguido impor um padrão de disciplina do hospital, de qualidade de atendimento. Como foi feito aquilo? A gente conseguiu colocar, além de ter equipe, né, uma boa equipe, pessoas que têm que acreditar no projeto, né? A gente colocou todos os leitos do hospital, foram leitos confortáveis, leitos elétricos, né? Então você movimentava todos os leitos através de botões, então era muita Isso qualidade. Não havia antes? Não. A gente colocou vídeo laparoscópio, a gente colocou endoscópio, tudo com modernos, com iluminação de LED e tal, equipamentos bem atualizados, toda a estrutura, botamos o centro cirúrgico para operar, funcionar bem, começamos a fazer várias cirurgias, fizemos cirurgias oftálmicas aqui na cidade, além das cirurgias de apêndice, vesícula, hérnias, né, cirurgias de otorrino, de tireoide. A gente começou a dar uma certa autonomia para a nossa saúde. A gente ainda depende da alta complexidade, tratamentos oncológicos, cirurgias cardíacas, angioplastia, que são equipamentos de grande porte que exigem um número populacional maior para serem implementados num município como o nosso, que tinha 30 mil habitantes. Hoje tem um pouquinho mais. Então, o hospital nosso era interligado com os postos de urgência. Ele tinha um posto de urgência dentro dele, que as pessoas confundem o hospital com serviço de urgência. Serviço de urgência fica no mesmo lugar do hospital. E existe o Hospital Rodolfo Périssé, que é uma outra estrutura. Uma outra ala. Uma outra ala. São coisas independentes. A urgência do hospital está no mesmo espaço, mas são independentes. O hospital é outra estrutura. A urgência é para atendimentos de emergência, claro. Que também está interligado com a urgência do Hospital Rodolfo Périssé e com o Hospital Municipal Rodolfo Périssé. André, com toda a atenção que é administrar uma cidade recém-emancipada, né, que tem uma pressão muito grande por serviços que não haviam antes e que começam a ser uma cidade demandadas, que ecoa no Brasil inteiro, né? Não é isso? Até fora do Brasil. É isso. Você, de repente, se viu diante de um fenômeno que foi os sucessivos afastamentos. Isso foi dito aqui pelo ex-prefeito Mirinho Braga, que aquilo foi pernicioso, que uma vez, né, a Justiça Eleitoral achou você habilitado para ser candidato e você eleito, você devia ter permanecido, e não aquela sucessão, ter judicializado, o Mirinho usou essa expressão, judicializar a eleição do prefeito de Búzios. Queria só te lembrar uma coisa que a gente fez no período do Covid, foi a vacinação em casa. Sim. Nós tínhamos uma meta, governo federal, para vacinar 2.200 idosos. Com a vacinação em casa, que foi um
uma ação inédita. Se você é um case mundial. Se você procurar aí, quantos lugares no mundo vacinaram a população idosa em casa para evitar que aqueles idosos se aglomerassem nos postos de saúde, porque era a população que a gente mais queria proteger. E a gente não podia deixá-los expostos ao vírus, se aglomerando nas unidades de saúde para serem vacinados contra a gripe, que era o que a gente tinha naquele momento para oferecer para os nossos idosos, pois a vacina do Covid não estava pronta. E a gente conseguiu vacinar 5.200 idosos. Nós vacinamos mais de 200% acima da meta imposta pelo governo federal, por ter ido até os idosos, ter ido casa a casa, por uma equipe multidisciplinar que acreditou na nossa ideia, acreditou no que a gente... No controle que você fez. Eu sou testemunho, porque eu sou um desses moradores que estavam aqui nesse momento, e eu caminhava a praia de Jeribá inteira e não havia ninguém na praia. Aquilo era um fenômeno. E uma vez tinha lá um casal de turistas, certamente, ou de pessoas que vieram de fora, porque na época nem havia permissão, né, para eles ingressarem aqui, mas eles caminharam um pouco e tentaram sentar nas pedras. E algum guarda apitou, né, dizendo, não, o doutor André disse que não pode sentar para não fazer aglomeração na praia. Então a praia, naquela época, havia um controle. Você conseguiu estabelecer uma política pública de controle de profilaxia, né, contra o vírus da Covid. Como que você consegue isso? Você consegue por credibilidade. Porque se a equipe não acreditar em você, você não vai conseguir realizar nada. A gente só conseguiu fechar a cidade, a gente só conseguiu fazer esse controle, e a gente conseguiu evitar um monte de mortes. Sem dúvida. Porque as equipes acreditaram. E essa campanha de vacinação, que eu fico muito feliz de ter conseguido realizar, só foi possível ser realizado porque todos os profissionais de todas as áreas contribuíram para isso acontecer. Você tinha ali professor, você tinha ali educador físico, você tinha agente de endemia, você tinha guarda municipal, você tinha motorista, você tinha enfermeiro, médico, técnico de enfermagem, auxiliar, você tinha profissionais de todas as áreas, engenheiros e acreditando envolvidos, indo para a rua, mesmo diante de um cenário trágico do que estava acontecendo no mundo, eles acreditaram. Agiram com responsabilidade. Só para você ter uma ideia, quando eu tive a ideia de vacinar em casa, nós começamos a desenvolver esse projeto rapidamente, precisava ser muito rápido, e teve um dia, numa palestra dessas equipes que foram se multiplicando, que uma das pessoas que era minha amiga pessoal falou para a equipe, mais uma loucura de André Granado. E o projeto deu certo. Mais uma loucura de André Granado e o projeto deu certo. Nós vacinamos 5.200 idosos, né? Não sei se a pessoa na época falou de forma negativa ou se realmente era mais uma ideia daquelas que a gente tinha e que a gente conseguia realizar porque as pessoas acreditavam na gente. Retornando àquele ponto que eu mencionei, da judicialização da eleição, como foi dito pelo ex-prefeito, aquilo atrapalhou muito, aquilo deixou você magoado, aquilo foi uma coisa ruim para o seu governo. Me descreva qual foi como você resolveu aquela situação diante de você e das dificuldades que você teve no momento. Zé, aquilo fez parte de um momento de caça às bruxas que o Brasil estava vivendo e acabou gerando um excesso da parte do judiciário, porque um juiz para afastar um prefeito por conta de um processo que teoricamente teria sido perdido o prazo, um juiz de primeira instância afastar um prefeito do poder executivo eleito pelo voto popular, é muita audácia. O que havia então era uma vaidade do judiciário. Muita vaidade, muita audácia, muito abuso, é uma aberração, porque você ter o respaldo da maior parte da população para você governar um município e um juiz, uma pessoa, se achar no direito de afastar, ele poderia ter dado multa, ele poderia ter dado outros tipos de punição, mas não afastar do cargo uma pessoa eleita pela população, num ato democrático, que nosso país é um país
da democracia, optou pela democracia, e os poderes têm que se respeitar e têm que ocupar cada um o seu espaço. O Poder Legislativo tem o espaço dele, o Poder Judiciário tem o espaço dele e o Poder Executivo tem o espaço dele, cada um dentro do seu quadrado, respeitando os seus limites. Tanto que ele, agindo para fazer esse afastamento, hoje foi afastado pelos seus próprios congêneres, ou seja, o Conselho Nacional de Justiça afastou esse juiz da cidade. Esse fato, mas já vinha acontecendo por juízes anteriores, excessos, não só comigo, mas com o próprio Mirinho, com outras pessoas, ocorreram excessos nas decisões, para uma demonstração de uma, vamos dizer assim, de uma... O equilíbrio do executivo, legislativo e judiciário foi rompido pelo judiciário, que era a primadona do espetáculo. É o equilíbrio, os 3 pilares da democracia. E se você predominar um pilar, a democracia vai cair, vai deixar de existir, né? Vai virar uma monarquia. Então, foi um processo de muita arrogância. Houve um desgaste do seu governo por conta disso? Claro, sim. Claro, desgaste a tua imagem, gera uma série de questionamentos. Pô. A pessoa não entende que você está sendo afastado por causa do concurso público e você não chamou 100% dos concursados. Porque houve um problema na condução do processo e não porque encontraram qualquer tipo de coisa criminosa no meu governo. Foi por uma questão totalmente administrativa. Isso é bom lembrar que você não teve nenhum processo de justiça eleitoral, não é isso? Você teve processos administrativos de afastamento. Improbidade. Por improbidade. Improbidade administrativa. Então, o que acontece? Isso gerou um prejuízo imenso para a cidade. Não só prejuízo financeiro, que obviamente gerou, principalmente porque hoje as pessoas querem ser o que não são. Eu tinha um dublê lá, né, em vez de ocupar a função de vice-prefeito, que é para exercer seu trabalho na vacância do prefeito, e não, como foi dito por um desembargador na sua decisão, e não buscar criar vacância, como o meu dublê várias vezes tentou abrir processos, e abriu vários processos contra mim, para me derrubar, para ele assumir a minha função, a qual não foi eleito. A população não elegeu ele para ser prefeito. Então, esse é um problema hoje da sociedade, as pessoas querem ser o que não são. Entendeu? Então, as pessoas têm que entender que elas têm que se colocar à disposição da população até para poderem ser avaliadas. Enfrentar o processo político eleitoral. E tomarem ciência da realidade. Né? Você vê muita gente aí discursando e coloca o nome, coloca o nome para ser avaliado pela população. É a melhor coisa que se faz. Né? André, nas entrevistas anteriores a gente tem chamado muita atenção sobre a educação. Eu sei que você preza muito por isso, porque, né, a sua formação, inclusive, é que fez com que você chegasse a ser médico e a sua reputação de médico, eu sou testemunha disso, de muitos dos seus pacientes me dizer, ele tem um poder de diagnóstico extraordinário. Ele faz algumas perguntas, ele lê alguns exames e ele determina qual é o diagnóstico do paciente. Por trás disso, existe uma coisa chamada educação, correto? O que você acha que pode ser feito para que essa educação alcance a um nível maior do que hoje alcança junto à população carente, à população dos bairros afastados, como a Rasa, por exemplo? Primeiro, eu tenho que deixar claro que o único caminho que nós temos para resolver o problema do Brasil, e obviamente de Búzios, é através da educação. É a única ferramenta que vai dar solução. Isso tudo que a gente imagina que é o prefeito que vai resolver. O prefeito tem que tomar uma medida que vai resolver o problema. O prefeito tem que dar educação de qualidade, porque através dessa ferramenta as pessoas vão se preparar e se qualificarem para transformar o Brasil, para transformar Búzios, para transformar o estado do Rio de Janeiro, para transformar o Brasil. Então, o caminho é esse. Nós saímos de 57º no estado do Rio de Janeiro para 13º, e depois começaram a acontecer todos aqueles contratempos, né, entradas e saídas e retornos. Obviamente que isso prejudica completamente, e principalmente quem sai mais prejudicado é quem mais precisa do poder público, quem mais depende do poder público. Então é uma covardia muito grande, que às vezes a gente coloca egos, coloca vaidades acima disso,
e a gente entender que quem vai ser mais prejudicado é quem mais precisa, que é a população, né, mais carente e que deixa de ter um serviço de qualidade, e que isso vai contribuir, embora na saúde você consiga visualizar quando a gente erra muito mais rápido do que na educação. A educação vão ser consequências a médio e longo prazo, porque você vai ter uma sociedade desqualificada, né, e que vai estar aí deixando de ter um emprego melhor, deixando de ter um desempenho melhor na sua vida, porque não recebeu uma educação de qualidade nas escolas, e que isso poderia mudar o destino da vida delas, né? E se a gente vem de uma sociedade onde ainda uma grande parte não teve uma formação acadêmica, né, importante, às vezes a gente precisa chacoalhar as pessoas para elas entenderem que isso é importante, que às vezes a pessoa fala, eu nunca estudei, cheguei onde eu cheguei. Então, existe ainda esse tipo de pensamento. Não tem outro caminho que não seja através da qualificação. Nós participamos de uma conference call em que alguns empresários indagavam isso ali durante a pandemia, que foi um momento muito tenso, sobre a atividade comercial em Búzios. E você defendendo ali as medidas, né, sanitárias importantes que eram. Então você agiu ali com responsabilidade. Eu não estou querendo inferir que os empresários não a tinham, mas como é que você vê a atitude dos empresários de responsabilidade perante a cidade como você tinha quando era prefeito? O que acontece é o seguinte, nós aqui em Búzios, nós vivemos, cada um vive o seu segmento. As pessoas não enxergam a cidade como um todo e não enxergaram a consequência que podia ter se a gente abrisse a cidade e tivesse um monte de morte na cidade. O que isso poderia associar a nossa cidade como a cidade da morte, a cidade da doença, né? E a gente teve muita cautela e muita decisão técnica. A gente não se abalou pelas pressões, né, e nem se abalou pela política. Porque o político ele tende a se deixar levar pelo que é mais popular. Mas isso, ao seu ver, mostra que os empresários, de uma certa forma, têm uma ganância que extrapola até um momento grave como esse? Eu acho que os empresários estavam preocupados de que seus negócios pudessem afundar, falir seus negócios. É uma preocupação natural, né? Mas é preciso também usar a razão, entender o que está acontecendo no mundo. E a gente tinha como referência a própria Itália, né? Foi um dos países que mais sofreu logo no começo da pandemia, e a gente aproveitava todas as experiências que aconteceram lá, vividas lá, para a gente estar também se utilizando para evitar que aquelas tragédias acontecessem aqui na nossa cidade. Mas se havia um marco regulatório sanitário, você acha que seria conveniente estabelecer um marco regulatório para o comércio, para a atividade comercial de Búzios? Ou seja, o plano diretor, todas essas questões que se comenta muito em Búzios há anos e não são resolvidas, que há desordem no comércio, os ambulantes, que agora o verão está chegando, a gente vai estar diante disso de novo. O que você acha de um projeto que faça organizar, né, ordenar, fazer o ordenamento do comercial da cidade? Eu acho isso, a questão do ordenamento é uma coisa prioritária, uma das coisas prioritárias, né? Porque se você for ver qualquer país civilizado, eles seguem regras. Por quê? Eles já passaram pelo que a gente está passando. Então nós podemos nos espelhar neles, aqueles que estão dando certo hoje. Por que ele faz assim? Porque é muito mais fácil ser organizado, seguir regras. É muito mais fácil você organizar, ordenar, muito mais fácil do que deixar as coisas de forma descontroladas. Você vai ter um cliente de melhor qualidade, você vai poder oferecer serviços de melhor qualidade. Então, essa questão do ordenamento é fundamental para qualquer cidade, não só para Búzios, mas para todas as cidades, principalmente cidades turísticas, né? Que nessa época são cidades que ainda têm um incremento muito grande no período de verão, no caso das cidades de praia. Então, a gente tem que estar preparado para organizar, para a coisa não ficar sem controle
e aí você até causar uma impressão muito negativa da nossa cidade. Levando em conta o crescimento exponencial grande que a cidade teve nos últimos 10 anos, que é impressionante, né? Depois da pandemia, não sei se você concorda, muita gente veio morar em Búzios e agora a demanda por serviços de educação, serviços de saúde e até os serviços de segurança precisam de um aprimoramento, né? Sim. O que você diria sobre isso? Na época do Covid, eu falava com os secretários, eu especulava, olha, nós vamos ter um incremento aí de pelo menos 5 mil novos moradores na cidade por conta desse momento, porque as pessoas que têm casa em Búzios e outras que alugaram casa em Búzios estão vindo viver aqui, né, com home office e tal, eles optaram em viver em Búzios até porque a gente criou um oásis aqui. A gente criou uma bolha em Búzios que era segura. O sistema que a gente adotou de segurança sanitária acabou atraindo um monte de gente a vir ficar nas suas casas e outras alugaram casas para ficarem morando aqui. Havia uma segurança sanitária na cidade, e aí, apesar da gente ter receio da segurança da violência criminal. E aí as pessoas começaram a entender que dava para viver em Búzios. Olha só, foi aquele momento eu achava que não tinha como morar decisivo. Em Búzios. Foi a medida sanitária que você implementou que atraiu esses moradores que hoje vieram e não saíram mais de Búzios. Naquele momento eles entenderam que Búzios era seguro para ficar. E aí começaram a trabalhar de home office. Responsabilidade sanitária. Viram que dava para morar em Búzios, viram que você está em 5 minutos na praia, 5 minutos no mercado, 5 minutos você está na escola, 5 minutos você está almoçando com o seu filho na hora do almoço. No Rio, São Paulo, você não consegue fazer isso. E você atualmente, de manhã e à noite. Diante desses problemas de violência, de criminalidade que a gente tem sofrido, certamente você como morador também acompanha isso, você teme que essa criminalidade possa aumentar e que isso precisa ser freado de alguma forma? Assim, não é que eu tema, né, mas são preocupações que fazem parte de todos os moradores de qualquer lugar, porque a criminalidade vem crescendo no estado do Rio de Janeiro todo. Sim. Isso tem me preocupado muito a nível de estado do Rio de Janeiro, né, porque é um lugar que eu gosto muito, o Rio de Janeiro, admiro muito o nosso estado, e a gente não pode perder o controle, a gente está perdendo o controle, né? Aqui na nossa cidade é uma cidade menor, então as medidas estão sendo tomadas, o prefeito já buscou junto ao governador, está incrementando o RAS, né? A gente já tem o PROEIS, mas a gente está tendo mais policiais aqui por conta do RAS, o governador atendeu o prefeito, está aumentando o policiamento aqui na nossa cidade e, assim, a gente precisa, a questão da segurança é uma coisa importante, até para uma cidade que, não só para os seus moradores, óbvio, né, primeiramente, mas para uma cidade que vive essencialmente de turismo. Né? Diante desse crescimento da cidade e dessa demanda que o turismo traz, a gente sabe que não é só um período de governo que faz a cidade, né, trazer propostas de transformação. Você teria um projeto, André, a longo prazo para a cidade, para fazer o que você gostaria que fosse de um governo transformador, que mudasse definitivamente a maneira de enfrentar esses problemas todos que a gente tem cansado de discutir aqui em Búzios? Eu vou falar uma coisa a curto prazo, que é a implantação do pedágio. Tá. Nós temos que implantar, todas as cidades do mundo já tem restrições. Uma taxa de proteção ambiental. Porque esse termo, você não pode, taxa. Então a gente, quando criou a lei, era um TPA, taxa de proteção ambiental. Mas, assim, uma forma de você reduzir a frequência, né? O volume, porque está inviabilizando, está diminuindo a qualidade de vida dos moradores e, consequentemente, vai diminuir a frequência de turistas de qualidade. Ninguém viaja para um lugar para ter tumulto, ter engarrafamento, ter dificuldade para estacionar o carro, não ter vaga no restaurante. Então, a gente precisa pensar nisso. Então, essa questão a curto prazo, para você diminuir esse volume, né, e automaticamente aumentar a arrecadação e que essa arrecadação seja toda revertida em benefício do meio ambiente, que é o nosso maior patrimônio, que é o que me atraiu para morar aqui, o que atrai os nossos turistas, é o meio ambiente. Então a questão ambiental, a gente está cuidando de saneamento, a gente está cuidando de reflorestamento,
a gente está cuidando de melhorar a qualidade de vida, cuidar das nossas lagoas, criar áreas, urbanizar nossas lagoas para criar mais áreas de lazer. Você falou a expressão qualidade de vida. Eu gostaria, como médico e até como sanitarista, que você comprovou ser, você deixasse uma mensagem de otimismo para a cidade, para os próximos anos, para a melhoria da qualidade de vida. O que é que a gente pode esperar da qualidade de vida em Búzios nos próximos anos? Bom, eu vou te dar um exemplo, Zé, que eu, numa reunião que eu fiz com alguns profissionais de saúde, que eu não vou nem mencionar qual foi o segmento, eu perguntei para eles: vocês acham que vocês estão trabalhando bem? Unanimidade, todos falaram que estavam trabalhando bem. Todos os profissionais falaram: estamos sim, trabalhando muito bem. Eu falei: então existe um equívoco. Porque nós não estamos sendo bem avaliados pela população. Então, tem alguma coisa que não está batendo. E vocês acham o quê? Que para a cidade melhorar, para a saúde melhorar, depende somente do prefeito, de uma decisão do prefeito? Ficou todo mundo me olhando. E eu falei: então eu vou dizer uma coisa para vocês. A partir deste momento está decretado que ninguém mais vai ficar doente em Búzios, ninguém mais vai sofrer acidente, não vai ter mais buraco na rua, não vai faltar iluminação pública, não vai faltar luz, não vai faltar água, não vai ter mais dengue, não vai ter mais Covid, vai tudo maravilhoso. Aí ficou todo mundo olhando, espantado, surpreso para mim. Eu falei: vocês acham que depende do prefeito para as coisas acontecerem? Então, Zé, a mensagem que eu quero deixar é: se a nossa cidade se unir por aquilo que é importante para a nossa cidade, deixando as questões partidárias, as questões pessoais em segundo plano, nós poderemos ter um exemplo de cidade no mundo. Nossa cidade é uma cidade pequena, uma cidade fácil de controlar. A gente pode cuidar da alimentação, instituir na nossa cidade um novo conceito de se alimentar, instituir atividade física em cada praça, em cada espaço público que tiver, levar essa ideia para todas as escolas públicas e privadas, para todas as igrejas da nossa cidade, que é muito... nós temos um número importante de evangélicos e católicos. Se nós levarmos isso para dentro da igreja, essa mensagem de que a gente precisa ter uma alimentação melhor, que a gente precisa controlar o peso, que a gente precisa fazer atividade física, e nós precisamos de ter nossos espaços preservados, e a gente conseguindo diminuir a quantidade de pessoas diárias aqui para diminuir esse engarrafamento, nós vamos ter uma qualidade de vida invejável. Queria que você falasse um pouco no mundo inteiro também sobre esporte, que eu sei que você gosta, né, de esporte. Eu gosto de pedalar, pedalo 3 vezes, 4 Isso vezes contribui também para a qualidade de vida, melhorar os equipamentos. As cicatrizes também, tem aqui, tem no joelho. Né? Às vezes a gente cai, vai ter que se levantar, não tem jeito. André, foi um prazer muito grande tê-lo aqui. Eu fico torcendo para que você volte e que você até anuncie aqui agora se você tem um projeto político para a cidade para os próximos anos. Nós gostaríamos muito de ouvir isso de você. Zé, como eu falo para as pessoas que estão mais próximas de mim, é uma função muito sofrida, é uma função solitária, porque 5 horas da tarde você continua sendo prefeito, 10 horas da noite você continua sendo prefeito, 3 horas da manhã você continua sendo prefeito, 24 horas por dia você é prefeito, e você muitas das vezes está sozinho para tomar decisões, e tudo que acontece na cidade acaba recaindo sobre você. Se chove, se pega fogo no mato pela seca, se tem um acidente, se tem um assalto, acaba sendo tudo atribuído a você. Um atendimento inadequado, de forma inadequada, acaba sobrecaindo em você. Então, assim, não que eu vou aqui ficar de lamentações, eu acho que eu procurei dar minha contribuição dentro das minhas limitações, eu sei que eu fiz o meu melhor. Eu me doei 100% para a prefeitura, tratava a prefeitura como se fosse a minha empresa, cuidando da cidade. Muitas pessoas que não entenderam isso se beneficiaram de muitos serviços que a gente criou, né? A gente trouxe balé para a Rasen, o Guarda-Mirim, o circo, o Zanini, a parte cultural, o esporte, né? Que a gente investiu bastante nesses segmentos, como você acabou de falar aí.
Então, assim, eu preciso ser motivado. Porque a gente às vezes quer só ouvir das pessoas que gostam da gente falar assim, meu irmão, acredito em você. Botar a mão no teu ombro e falar, cara, eu preciso de você, eu acredito em você. Não porque eu tenho aqui me supervalorizando, não. Porque tem muita gente muito melhor do que eu que não quer saber de se envolver em política. Sem dúvida. Porque sabe o custo que é isso, sabe o desgaste que é. Às vezes não tem nem coragem, porque sabe que vai ser muito desgaste. É muito desgastante. Você é um buziano. Sou um buziano. De coração. De coração. Muito obrigado pela visita, André. Um abraço e até a próxima. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigado a toda a equipe da TV Búzios. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, André. Um abração. Tudo de bom.